Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula nós aprendemos sobre switch, mais uma forma da gente decidir quando que a gente quer que um trecho de código seja executado. Além disso, nós aprendemos antes o outro comando, né, que é o comando if e else, né, que são os dois comandos que também decidem quando que uma expressão, um bloco de comandos, ele pode ser executado. Essas não são as únicas duas maneiras, nós vamos aprender mais uma nessa aula. Deixa eu botar aqui o slide. Muito bem. O nome dessa expressão, desse comando que a gente utiliza, é chamado de ternário. Né? E o nome, porque é ternário, é bem claro da gente ver. Ela é chamada assim porque ela é formada por três expressões. E aí, como é que funcionam as expressões? Né? Cada uma delas tem o seu papel, obviamente. Tá? Então, aqui a expressão 1, ela é a expressão que vai ser avaliada. Então, seria o valor booleano, tem que ser um valor booleano, uma operação booleana, ou um valor booleano. E seria o que vai ser que vai decidir se entra no if ou não. Então, aquela expressão que entra no if ou não, a gente pode colocar aqui na frente. Então, é uma expressão que vai ser avaliada. Depois vem uma interrogação. Né? Essa interrogação indica que eu estou finalizando a expressão que vai ser avaliada e iniciando uma outra expressão. Essa segunda expressão ela só vai ser executada se a expressão 1 for verdadeira. Essa expressão 1 aqui pode ser qualquer coisa, como por exemplo dizer que uma variável vale um valor, ou imprimir na tela uma mensagem, ou até fazer realmente uma validação booleana, uma operação booleana aqui. Vale praticamente qualquer coisa aqui dentro da expressão, desde que seja numa única linha. E aqui dentro nós também temos a expressão 3, né, separada por dois pontos. Indica que se a expressão 1 for falsa, o que eu vou executar é a expressão 3, que é a mesma coisa, vai ser a expressão que vai ser executada caso a expressão 1 seja falsa. Então, como eu estava falando, né, a expressão 1 ela pode ser um valor booleano, ela pode ser uma comparação ou uma expressão que retorna um valor booleano. Ok? E a expressão 2 e a expressão 3? Ela pode ser um valor, né? Então eu posso botar um valor qualquer, uma constante, né? Então pode ser um 3, um 2,2, um ok, uma string ok, pode ser um caractere A, por aí vai. Ela pode ser uma variável, então ela pode ser uma função ou um outro comando ternário. Né? Sendo esse último que a gente não incentiva a fazer, porque fica muito feio. Tá? Eu posso até mostrar, mas fica complicado depois de você entender o que está ali, porque numa única linha você vai ter várias avaliações ali, e é bom evitar para que o código fique legível. Tá? Então nós temos um exemplo aqui de uma variável, né, que é de um tipo numérico, aí pode ser float, pode ser char, pode ser o que for, pode ser inteiro, enfim. E aí o que acontece? Ela tem que receber o menor valor entre dois números. Lógico que nós poderíamos fazer isso com if, mas nós também podemos fazer isso com ternário, da seguinte maneira. Eu verifico se o número 1 é menor do que o número 2. Se o número 1 for menor do que o número 2, estão vendo que ele está antes da interrogação? Então, essa aqui é a expressão que eu estou avaliando. Se o número 1 é igual ao número 2, então eu vou assumir o valor número 1. Se não, eu vou assumir o valor número 2. Então, aqui vai acontecer é que, suponhamos que aqui o número seja 3 e aqui seja 5. Tá? Então, o 1 é menor do que o 5? Sim. Então, eu vou dizer que menor vai receber o número 1. Eu estou com agora um outro valor, né? Aqui seria 50, que seja 3. 50 é menor do que 3? Não, não é menor do que 3. Então, vai receber esse valor aqui, o número 2. Tá? Então, aqui o menor vai receber 3. Então, a expressão, o ternário, ele tem essa vantagem. Ele te dá a possibilidade de escolher qual o valor que você vai decidir, sem precisar escrever um if muito grande para isso. Uma outra forma que nós temos aqui, né, esse aprovado aqui, qual é o tipo desse aprovado? Tá? Esse aprovado aqui, ele está à esquerda
da minha interrogação. Então ele só pode ser um valor booleano, que ele não é um valor booleano, porque o valor booleano só pode ser true ou false. Então ele também poderia ser uma comparação, não é uma comparação, porque ele só tem um único valor, né? Então tudo indica que ele é uma variável do tipo booleano, tudo bem? Então aqui no meu código, lá em cima, eu vou ter definido se o aluno foi aprovado ou não, por exemplo. E aí que eu vou colocar? Então aqui um valor booleano, né? Então aqui à esquerda da interrogação eu estou avaliando. Se ele for aprovado, eu vou emitir o certificado. Se não, eu vou emitir o boletim, né? Dizendo assim, ó, você não foi aprovado, né? Mas sua nota foi, sei lá, 4.7. Né? E aí dessa forma que a gente trabalha com o ternário, com essa formação de de valores, né? Nesse caso aqui, ele vai executar uma função, né? E essa função aqui vai emitir o certificado e essa função aqui vai emitir o boletim. Não importa muito o que elas fazem, mas você escolhe qual dos dois pontos que você vai trabalhar, tudo bem? Então aqui um exemplo, né? Esses dois códigos aqui são idênticos, né? Assim, não idênticos, mas eles fazem a mesma coisa, tá? Então eles têm a mesma função. Então vamos lá. Então tem que ser o seguinte, ó, int pessoa A é igual a 23, int pessoa B igual a 30. Imagina que essa seja a idade, né? Então lá, char pessoa mais velha, e eu boto if pessoa A é maior do que pessoa B, pessoa mais velha igual a A. Else, pessoa mais velha igual a B. E eu vou dizer print a pessoa mais velha é %c barra n, pessoa mais velha, que é a variável que eu coloquei aqui em cima. Esse código funciona perfeitamente. Só que olha quantas linhas eu tive que usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poderia ter 10 se eu botasse pessoa aqui para baixo. Tá? Olha só como fica bem mais enxuto quando eu coloco com o ternário. Quando são comparações simples assim, é bem mais enxuto fazer isso com o ternário. Eu coloco assim, ó, int pessoa A igual a 23 e pessoa B igual a 30. Tem que declarar a variável da mesma forma, não adianta. E eu boto o seguinte, ó, char pessoa mais velha vai ser igual a, e coloco aqui, não precisa do parênteses, né? Tudo que vem antes da interrogação, ele interpreta como uma operação booleana, um valor booleano ou uma função booleana. Pessoa A é maior do que pessoa B? Interrogação. Esse primeiro elemento aqui disse que isso que eu avaliei é verdadeiro. 2 pontos. Esse elemento aqui vai assumir, a minha variável char, pessoa mais velha, vai assumir o valor de B quando essa expressão aqui for falsa. Beleza? Depois eu boto aqui o seguinte, então aqui o pessoa mais velha, nessa instrução aqui, já fez tudo o que esse if else fez aqui. Então bota o seguinte, ó, print a pessoa mais velha é %c, pessoa mais velha, como da última forma. Então com isso aqui nós conseguimos economizar, bastante linhas. Nós tínhamos 9 aqui, pulamos para 3, então economizamos 6 linhas. Na hora de escrever um código muito grande, muito complexo, isso ajuda muito porque você não perde tempo, né? Você economiza espaço, e aí a pessoa, na hora de procurar um problema, na hora de ler um código, fica um pouco mais enxuto, o código fica mais fechadinho, né? mais enxuto realmente, e aí acaba que você fica mais fácil de ler, fica mais fácil de um monte de coisa, deixar erros e por aí vai, tudo bem? Aqui um outro exemplo, né, utilizando funções. Nós conhecemos principalmente duas funções, que é a printf e a scanf. Então, eu posso colocar aqui esses dois exemplos. A primeira, mais uma vez, eles são equivalentes. Né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, if nota maior ou igual a 7, printf, parabéns. Else, não foi dessa vez. Que é o mesmo que se eu fizer o seguinte, ó, nota maior ou igual a 7, interrogação. Se a nota for maior do que 7, eu vou executar o que vem aqui entre a interrogação e 2 pontos. Então, parabéns. Se a nota não for maior do que 7, eu vou executar o que vem depois de 2 pontos. Não foi dessa vez, exatamente como está aqui. Muito bem.
no caso do if, nós temos algumas formas de escrever o if, tá? Todas as formas são válidas, mas algumas são mais indicadas do que outras, tá? Eu vou explicar o porquê. Muito bem. Assim, a forma mais assim, objetiva de escrever o if e o else, assim, a forma mais, digamos assim, que está no manual para escrever o if e o else, essa é a condição 1 aqui. Então eu escrevo primeiro o bloco do if, abro chaves, fecho chaves, pulo uma linha e escrevo o else. Por que essa condição aqui é mais interessante? Porque você está aqui justamente no mesmo bloco, na mesma indentação, na mesma linha, pela mesma coluna. Então o que acontece? Eu posso verificar aqui, e eu estou lendo aqui, esse if, onde acaba esse if? Acaba aqui. Onde é que começa o else? Imediatamente embaixo. Eu não tenho muito problema de procurar onde é que está esse comando if else, onde é que está o else desse if aqui. Tá? Então é só seguir aqui a linha, eles estão alinhados perfeitamente. Mas tem gente que gosta de economizar uma linha, tá? E aí, para economizar uma linha, você pode pegar esse else e colocar para cima, como está aqui na condição 2. Tá? Então, você pode encontrar códigos que o else está aqui na mesma linha do fecha-chaves do if. Qual é a desvantagem? Quando você tem um bloco muito grande de código que está dentro do if, acaba que você perde onde é que pode perder, né? Onde é que termina o if e começa o else. Porque você vai passando aqui e aí você pode passar desapercebido que teve um else aqui. Né? Pode acontecer. Muito bem. Quando você tem esses dois casos aqui são para blocos, então eu posso botar quantas linhas eu quiser aqui dentro, tá? Que vai ser executado esse bloco no C. Agora, se eu estou com um único comando, né, então como por exemplo foi aqui, ó, aqui eu executei um único comando, que foi o printf, parabéns, e o printf não foi dessa vez. Eu posso omitir as chaves, né? Eu não preciso das chaves. Eu apago as chaves, tá? Tiro as chaves. E aí o compilador, na hora que ele for trabalhar com código, ele sabe que esse printf só é para ser executado se esse if aqui, a condição desse if for verdadeira, e só é para executar isso aqui se essa condição aqui não for verdadeira, então vai cair no else e é para executar aqui. Então, quando eu só tenho uma única condição, eu posso omitir as chaves. Tá? Tem essas duas formas aqui. Eu posso simplesmente apagar as chaves e dar um Enter. Né? Então, eu estou aqui, dou um Enter sem botar chaves, else, mais um Enter sem botar chaves. Tá? Ou eu posso botar aqui, ó, if condição, espaço, um comando. Else, espaço, outro comando. Tudo bem? Tem essa outra forma também. Eu botei a condição, o item 5, né, a forma 5, como exemplo do que não devemos fazer. Funciona, lógico que funciona, mas é muito ruim. Por quê? Quando a gente está trabalhando com um código, a gente normalmente consegue ler de cima para baixo de uma maneira bem tranquila. A gente vai rodando com scroll e por aí vai. Mas é ruim a gente ter que fazer, né, a mexida na horizontal. Né? Então, pegar aqui, você tem que clicar normalmente. São raros os mouses que têm o scroll horizontal. Então, quando a gente tem um bloco, quando a gente tem um código assim, que está dessa forma aqui, a gente muitas vezes vai precisar ir arrastando o mouse para o canto que a gente quiser. Isso dificulta a leitura. Tá? Além de não ser muito prático, né? E não ter indentação, não está dentro das boas práticas de programação, enfim. Pode acontecer de você encontrar um código assim, né? É um código feio, geralmente as pessoas que fazem isso, tem gente que faz isso, mas são códigos que as pessoas que fazem acabam tornando difícil de você entender, porque você não entende muito bem onde começa uma coisa e onde termina outra. Quando é escalado assim, né, quando você dá enter, ele vai escrevendo indentado linha por linha, é muito mais fácil da gente acompanhar, beleza? Então, sempre evite, né, utilizar a opção 5. Eu sugeriria a gente começar pela forma 1, tá? Então, se você precisar escrever um if e um else, dá um enterzinho aqui só para a gente não se perder. Se você tiver que escrever um código
com um if ou else, quiser usar só um comando, você pode utilizar, nada te impede de botar um único comando dentro de uma chave, dentro de chaves aqui. Mas se você quiser economizar linhas, você utiliza essa aqui, que eu acredito que seja mais fácil, porque já fica imediatamente, já sabe que esse if, ele executa esse comando, e esse else está alinhado aqui, ele executa esse comando aqui. Tudo bem? Então essas são as formas. Eu sugiro então utilizar um para tudo. Em algumas situações, utiliza 4, que você não vai fazer errado. Tudo bem? Beleza, então nós aprendemos 3 formas de trabalhar com blocos condicionais no C. O if, o switch e o ternário. Mas quando é que a gente utiliza cada um deles? Né? Tudo depende primeiro da situação onde a gente está, né? com quantidade de linhas de código que a gente vai ter no nosso bloco, com a facilidade que a gente tem em relação a um dessas formas de escrever um bloco condicional, né? E basicamente isso, né? A forma que a gente tem que escrever e também a situação, a confiança que a gente tem, né? O conforto que a gente tem em utilizar um desses comandos. Bom, se você tem que aprender um único, escolha o if, né? Porque o if funciona para todos, né? O if seguido do else. Né? O if else funciona para qualquer condição, certo? Já o switch ele é limitado a situações onde eu possa avaliar uma única variável. Então, eu posso descobrir se a variável tem o valor A, B, C, D ou E, por exemplo, mas eu não posso, através do switch, descobrir se o A é maior do que B. O switch não me permite esse tipo de avaliação. Ele só valida se o valor de uma variável é igual ao valor que você colocou no case. Então, deixa eu ver. Então, o switch funciona melhor quando há muitas verificações dos valores na expressão. Então, quando eu tenho uma sequência de if, else e else, if em sequência, né, como é aquela situação do exemplo que eu botei lá do dia, né, da semana, que eu estou sempre verificando, o dia é igual a 0, o dia é igual a 1, o dia é igual a 2, o dia é igual a 3, é melhor que eu faça essa verificação com switch, porque é muito mais enxuto, muito mais claro. E também, aí é uma situação um pouco mais, assim, não é muito mais visível hoje em dia, o switch, a avaliação do switch é muito mais rápida do que a avaliação do else. Então, como os computadores são muito rápidos, a gente acaba não percebendo a diferença. Mas o if ele é mais lento do que o switch para as avaliações desse tipo. Tá? O switch simplifica a escrita da condição e possui uma avaliação mais rápida que o if. Né? Já o ternário ele funciona para qualquer condição cujo resultado só necessite ser avaliado se é verdadeiro ou se é falso. Então, se eu tenho que saber se, sei lá, A é maior do que B, se hoje é segunda-feira, né, se a avaliação que eu tenho que saber se é verdadeiro ou falso, né, eu utilizo o ternário. Tá? E ele também só tem um único comando. Né? Não é obrigatório ser um único comando, eu posso, como falei, colocar um ternário dentro do ternário, colocar uma função dentro de uma função, fazer coisas bem feias dentro do ternário. Mas, como eu falei, ficam feias porque você não consegue, a leitura fica muito complicada, mais ou menos pelo mesmo motivo que a gente não utiliza o if em linha. Porque o que acontece é que conforme a gente for aumentando o tamanho da nossa linha, mais difícil fica a gente ler, porque a gente lê melhor na vertical do que a gente lê na horizontal um código muito grande. Né? Isso acontece porque a gente precisa de umas pausas para ler e entender. Né? Se a gente lê assim direto, como se fosse um livro, na leitura de um texto e tal, obviamente é melhor ler numa linha. Mas a leitura do código é melhor se for feita linha a linha, com pequenas linhas escrevendo cada um dos comandos. Muito bem, então o ternário simplifica o código e reduz a quantidade de linhas para ser escrita na condição. Então você consegue, ao invés de utilizar 5 linhas para escrever um if e um else, você utiliza apenas uma única linha e ainda de praxe consegue colocar o resultado desse ternário numa variável. E ele pode ser utilizado para avaliar condições em sequência, mas isso é desaconselhável por tornar ilegível o código.
que é isso? Utilizar o ternário dentro de ternário. Beleza? Bom, pessoal, essas são as formas que nós temos de trabalhar com if, else, if, else, switch, case e ternário. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho do como é que funciona o ternário, tá? Ficou faltando nessa aula. Mas essas são as 3 formas que nós vamos aprender de como decidir se um código é ou não para ser executado. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A próxima aula, como eu falei, eu vou mostrar o ternário na prática. Então vejo vocês lá. Um abraço.